Imagine que você é um C e o negro e bilionário de uma startup de tecnologia. Depois de mais de 40 horas construindo impérios virtuais a partir da sua empresa, sua energia estava chegando a zero. Agora, precisando ir aos escritórios europeus e sem as forças restantes, e após despachar a maioria com pressa, sua veste atual resume-se a roupas comuns como tênis e moletons para encontrar sua primeira classe de 30 mil, que também cedia uma negociação em favor desta mesma companhia aérea. No momento de sua partida com um parceiro também renomado na área de direito de família, sem que esperassem por um aviso para ser maltratado, a chefe de bordo o retira com ofensas ao visualizar sua origem afro pelo traje modesto e sem marca à sua frente. Uma senhora rica, a julgar que as peles escuras deveriam voar pela seção de trás no assento do meio da sua viagem. Esse show de preconceito escancarado, sem justificativas e sem compaixão nenhuma, não viu que a presença ali significou um ato hostil e também destrutivo contra quem as bancas mundiais veneravam e ao seu parceiro, e que as lentes não registraram aquele dia com orgulho a quem não imaginou nada do feito pela justiça ao se calar. Antes que tudo vá por água abaixo, após sua empresa assinar contratos gigantes com o destino da tripulação que está com a própria falência, sob mãos que nem desconfia. Curta este vídeo, inscreva-se para se manter atualizado com mais contos emocionantes e nos diga nos comentários de onde você está assistindo hoje. Acompanhe para ver se a comissária Vargas passará em branco no que realizou ou se Marco Silva terá todas as rédeas do futuro das pessoas. Existe um tipo de silêncio que não conforta. É o silêncio que preenche uma sala quando as pessoas já decidiram quem você é antes mesmo de você abrir a boca, antes de pousar a sua mala, antes mesmo de você respirar. Eu senti esse silêncio mais vezes do que posso contar. Em salas de reuniões onde a recepcionista perguntou se eu estava lá para consertar o elevador, em restaurantes onde o recepcionista me guiou por mesas vazias até aquela espremida ao lado da porta da cozinha, em estacionamentos onde a segurança me seguia a 3 passos de distância até eu chegar ao meu carro. Mas eu nunca havia sentido isso da mesma forma que senti naquela noite de terça-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na cabine da primeira classe do voo 2247, com destino a Brasília. Eu usava uma camiseta preta, calça jeans e tênis brancos. Tinha apenas uma mala de mão. Eu estava sentado no assento 1, lugar que paguei com o dinheiro que ganhei, ao lado do homem que eu amava, e a cabine inteira olhava para mim como se eu tivesse arrombado uma janela para entrar. Eles queriam que fôssemos embora. O que aconteceu nas 2 horas seguintes seria transmitido ao vivo para o mundo, e nada naquela cabine seria o mesmo novamente. Se você está assistindo a isso pela primeira vez, não vá a lugar nenhum. Deixe um comentário agora mesmo me dizendo onde você está e que horas são na sua cidade. Eu leio cada um deles, e se histórias como essa importam para você, certifique-se de estar inscrito para nunca perder o que vem a seguir. Antes de contar o que aconteceu naquele avião, preciso falar sobre as mãos do meu pai. Tiago Silva tinha o tipo de mãos que contavam uma história antes mesmo de ele dizer uma palavra. Palmas largas, nós dos dedos, grossos, unhas que nunca ficavam totalmente limpas, não importa o quanto ele as esfregasse na pia da cozinha. A graxa dos compartimentos dos motores em Guarulhos sempre dava um jeito de ficar. Ele trabalhou como mecânico de linha no aeroporto por 23 anos, fazendo a manutenção de aeronaves que outros homens pilotavam e onde passageiros ricos embarcavam sem pensar 2 vezes. Ele conhecia cada parafuso, cada vedação, cada linha hidráulica em uma dúzia de modelos diferentes de aeronaves,
mas pegava o ônibus para o trabalho todas as manhãs porque não tínhamos dinheiro para um segundo carro e comia o seu almoço de uma garrafa térmica de metal porque os preços do refeitório do aeroporto não eram feitos para um homem com o salário por hora de um mecânico. Morávamos num apartamento de 2 quartos na zona sul de São Paulo. A minha mãe, Glória, trabalhava no turno da noite como faxineira no Hospital das Clínicas, o que significava que durante a maior parte da minha infância, os meus pais existiam na mesma casa, mas em metades opostas do relógio. O meu pai entrava pela porta no exato momento em que a minha mãe vestia o casaco. Eles passavam um pelo outro no corredor estreito, trocavam algumas palavras baixas e essa era a soma de suas noites juntos. Eu costumava observar essa troca da porta do meu quarto sem entender totalmente o que estava vendo. Agora eu entendo completamente. Eram 2 pessoas segurando uma vida inteira juntas com as 2 mãos, sem reclamações, sem cerimônia, sem ninguém assistindo ou aplaudindo. 2 pessoas que haviam decidido que a vida que estavam construindo importava mesmo que o mundo não estivesse particularmente interessado em notar. O meu pai costumava trazer manuais técnicos do trabalho para casa, não porque alguém tivesse pedido, não, porque estivesse estudando para uma promoção que honestamente nunca chegaria a ele, mas porque ele amava as máquinas. Sentava-se à mesa da cozinha depois do jantar com um manual aberto ao lado do prato e traçava os diagramas com um dedo grosso, explicando os sistemas hidráulicos e fiação de aviônicos com uma voz que os fazia soar como a poesia mais magnífica já escrita. Eu me sentava em frente a ele, fazendo a minha lição de casa, meio ouvindo, meio observando como o rosto dele mudava quando falava sobre aeronaves. O cansaço o abandonava. Algo mais se movia por trás de seus olhos, algo que se parecia com a vida que ele poderia ter vivido se as portas tivessem se aberto de forma diferente para ele. Eu reconhecia aquele olhar, mesmo sendo criança, embora não soubesse dar nome ao que via. Posso dar um nome agora. Era um homem que deu tudo o que tinha a um mundo que lhe devolveu apenas uma fração do que ele merecia e que encontrou uma maneira de continuar amando o trabalho mesmo assim. Eu tinha 11 anos quando lhe disse que queria construir aviões um dia. Ele olhou para mim por um longo momento do outro lado daquela mesa da cozinha. Então ele fechou o manual, cruzou as mãos em cima dele e disse as palavras que eu carregaria comigo pelo resto da minha vida. Um homem negro no nosso país sempre tem que ser 2 vezes mais preparado, filho, 2 vezes melhor, e nunca deixe que eles vejam você suar. Ele não disse isso com amargura. Disse isso da maneira como um homem passa uma ferramenta para alguém em quem confia de forma prática, deliberada, entregue com amor. Eu não entendi totalmente na época. Eu passaria os próximos 30 anos aprendendo exatamente o que ele queria dizer. Sou Marco Silva, 42 anos, fundador e diretor executivo da Silva Tecnologias de Aviação, sediada em São Paulo. Nós projetamos, fabricamos e instalamos sistemas de aviônicos, a tecnologia de navegação, comunicação e gestão de voo que fica atrás dos painéis de instrumentos de aeronaves comerciais. Atualmente temos contratos ativos com 3 das maiores companhias aéreas comerciais do Brasil e os nossos sistemas estão instalados em mais de 200 aeronaves voando pelos nossos céus em qualquer dia. Construí a empresa a partir de um escritório de uma sala num galpão convertido na muca, com 2 engenheiros e uma carga de dívidas que me manteve acordado na maioria das noites durante os primeiros 4 anos. Eu não nasci em berço de ouro. Tinha a voz do meu pai na cabeça todas as manhãs, quando me sentava à minha mesa, e a disciplina que aquela voz construiu em mim desde a época em que eu era velho o suficiente para carregar uma responsabilidade. Ainda uso as mesmas roupas que usava quando não tinha nada, camiseta preta, calça jeans, tênis branco, não porque não possa pagar por algo diferente, mas porque as roupas nunca foram o ponto central. O homem ao meu lado no assento 1B
era Elias Costa, 39 anos. Esguio, calado, da maneira que as pessoas que pensam cuidadosamente antes de falar tendem a ser caladas. Ele tem sido conselheiro sênior na Comissão de Direitos Humanos da OAB por 6 anos, levando violações de direitos civis aos tribunais federais e lutando contra elas até que algo mude. Antes disso, foi assistente de um juiz do Circuito Federal. Antes disso, formou-se como o melhor da turma na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, com bolsa integral. Ele também é a pessoa para quem eu volto para casa nos últimos 4 anos, a pessoa que me desafia quando estou errado e fica ao meu lado sem vacilar quando o mundo decide ser cruel. Estávamos voando para Brasília para uma reunião conjunta na manhã seguinte. A minha empresa estava finalizando a renovação de um contrato com um órgão de aviação federal e Elias tinha um depoimento que não podia adiar. Embarcamos no voo 2247, pouco depois das 19 horas, encontramos os nossos lugares, guardamos as malas e nos sentamos. Não fomos barulhentos, não fomos exigentes, não pedimos nada antes mesmo do avião começar a taxiar. Nós simplesmente existimos nos assentos pelos quais pagamos e isso, como se viu, foi mais do que o suficiente para fazer a cabine inteira decidir que não pertencíamos àquele lugar. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não o silêncio confortável de uma cabine se acomodando antes da partida, o tipo que se forma quando as pessoas veem algo que já decidiram estar errado e estão esperando que outra pessoa diga isso em voz alta primeiro. Ele se moveu pelas fileiras como uma corrente lenta, no momento em que Elias e eu nos sentamos, olhos deslizando em nossa direção, e depois desviando ombros, se movendo a quietude deliberada de pessoas que querem encarar, mas ainda não decidiram se a encarada deve ser óbvia. Eu vivi dentro dessa quietude em particular durante toda a minha vida. Conheço a sua textura. Sei como ela pousa contra a sua pele. Levantei a mão e ajustei a saída de ar no teto. Recostei-me e peguei o meu celular. Elias já havia aberto uma pasta com notas de um caso no colo. Éramos por qualquer medida visível simplesmente 2 passageiros nos preparando para um voo de rotina, mas o silêncio continuava a se apertar. Ela apareceu na frente do corredor aproximadamente 4 minutos depois de nos sentarmos. Daniela Vargas, comissária-chefe do voo, 2247, 48 anos. Eu saberia mais tarde. Embora ela se portasse com a rígida autoridade de alguém que havia decidido há muito tempo que senioridade era a mesma coisa que poder. O seu uniforme era imaculado. Ela tinha olhos azuis claros que se moviam rapidamente, catalogando a cabine com a eficiência de alguém executando uma constante varredura de quem pertencia a qual lugar. Esses olhos nos encontraram imediatamente. Ela caminhou em direção à nossa fileira com um sorriso que não atingia nenhuma parte do seu rosto que realmente importasse. "Boa noite", ela disse. O calor na sua voz era totalmente artificial. "Vou precisar ver os cartões de embarque de vocês." Olhei para cima do meu celular. Ao nosso redor, nas fileiras 2 e 3, nenhum outro passageiro havia sido solicitado a mostrar os cartões de embarque. Um homem de terno grafite no 2A havia embarcado antes de nós acomodado-se pedido uma bebida e não havia sido abordado. Uma mulher no 3B já estava dormindo debaixo de um cobertor. Coloquei a mão no bolso da jaqueta, peguei o meu cartão de embarque e estendi sem dizer uma palavra. Elias fez o mesmo. Daniela pegou os 2 cartões entre 2 dedos como se manuseasse algo que ela preferiria não tocar. Ela os ergueu perto da luz da cabine, virando-os lentamente, examinando cada caractere impresso, com a suspeita focada de um oficial da alfândega, revisando um documento de um país de alto risco. Os olhos dela se moviam para frente e para trás, entre os cartões e os nossos rostos, como se estivesse verificando uma correspondência
que ela não estava muito disposta a confirmar. O exame durou muito mais do que o necessário. Esse era o objetivo. Finalmente ela abaixou os cartões. Por meio segundo, algo se moveu por trás de seus olhos, um lampejo que eu não consegui ler totalmente. Não exatamente reconhecimento, algo mais perturbador do que isso. Então desapareceu. Ela nos devolveu os cartões sem comentar e se afastou. O silêncio na cabine mudou novamente, não em direção ao alívio, em direção a algo pior. A primeira voz de um terno grafite final dos 50 anos, ombros largos, a confiança particular de alguém que havia sido a pessoa mais importante na maioria das salas em que já entrou. Ele segurava uma taça de champanhe frouxamente, como se a própria taça fosse um acessório para a performance que ele estava prestes a dar. "Isso aqui é a primeira classe", disse ele, direcionando as palavras deliberadamente para nós. "Não um upgrade de caridade." Uma risada curta vinda da fileira atrás dele. Depois outra voz, uma mulher. "Você acha que eles sabem onde estão sentados?" Outra pessoa. "Vestidos daquele jeito." E então, de uma voz que eu não consegui localizar, "Eles não pertencem a este lugar." Não me mexi. Não tirei os olhos do meu celular. Eu tinha aprendido há muito tempo que reagir a uma sala que quer uma reação é a coisa mais cara que se pode fazer. Você paga por isso, em compostura, e compostura em momentos como este era a única moeda que importava. Quero ser honesto sobre como é sentar-se dentro desse tipo particular de desprezo. Não é a dor aguda de um confronto direto. É algo mais lento e, à sua maneira mais corrosivo, o peso acumulado de uma dúzia de pequenos sinais, chegando todos ao mesmo tempo, cada um individualmente negável, todos juntos inconfundíveis. Um sussurro, um olhar desviado que se prolonga apenas o tempo suficiente, uma risada que vem da direção da sua fileira, mas é direcionada ao teto. Você não pode apontar para uma única coisa e dizer lá, essa é a coisa que estava errada. É toda a atmosfera da sala que está errada, e você é a razão para o erro. E todos na sala sabem disso, e você sabe disso. E ainda assim, nada foi tecnicamente dito que possa ser formalmente abordado. Esse é o mecanismo da coisa. É assim que é projetado para funcionar. Ao meu lado, Elias fechou a pasta lentamente e olhou direto para as costas do assento à sua frente, um homem fazendo uma cuidadosa contabilidade interna, medindo a distância entre onde ele estava e aonde as coisas poderiam chegar. O que nenhum dos passageiros sussurrando sabia, o que a própria Daniela Vargas ainda não sabia totalmente, era que ela havia olhado para mim com algo mais do que desprezo naquela avaliação inicial. 3 anos antes, Daniela Vargas havia enviado uma candidatura para a divisão de parcerias corporativas da Silva Tecnologias de Aviação para um cargo de contato sênior com clientes. A candidatura havia sido rejeitada na fase de triagem preliminar com base em qualificação técnica insuficiente. A carta de rejeição havia saído sob o papel timbrado da minha empresa com a minha assinatura. Ela entona. Ainda não havia me reconhecido. O nome no meu cartão de embarque era simplesmente M. Silva, e um homem de camiseta preta e jeans sentado na primeira classe sem marcadores visíveis de autoridade corporativa ainda não havia se montado na sua mente como a pessoa que um dia, com uma carta padrão, fechou uma porta pela qual ela queria entrar. Mas algo nela se agitou quando olhou para mim, algo não resolvido. Ela havia se afastado da nossa fileira carregando mais do que compreendia, e aquela coisa não resolvida combinada com tudo o que ela já havia decidido sobre nós, estava prestes a fazer deste voo algo que nem ela, nem mais ninguém, nesta cabine esqueceria. A cabine havia se estabelecido num equilíbrio incômodo por talvez 10 minutos quando Daniela retornou. Ela não havia sido chamada de volta à nossa fileira.
Nada havia mudado nos assentos 1A e 1B, mas Daniela Vargas não havia voltado, porque algo havia mudado. Ela tinha voltado porque algo nela não havia terminado. Ela parou na beirada da nossa fileira sem a pretensão de um sorriso, a sua mão já se movendo em direção ao bolso da jaqueta. Puxou o seu celular pessoal, não o dispositivo fornecido pela companhia aérea, mas o seu próprio numa capa de ouro rosa com uma pequena rachadura no canto inferior esquerdo da tela. Ela o ergueu e virou a câmera na nossa direção. O botão de gravação já brilhava em vermelho. Senhoras e senhores, disse ela, levantando a voz para a cabine. A primeira classe tem alguns convidados inesperados esta noite. Ela angulou a lente deliberadamente, enquadrando nós dois por completo, eu na minha camiseta preta, Elias na sua simples camisa de botão cinza, a realidade inteiramente comum de dois homens sentados nos assentos pelos quais pagaram agora embalada como espetáculo. Dois cavalheiros que parecem achar que a primeira classe pertence a eles esta noite. A transmissão ao vivo estava ativa. Eu podia ver o contador de espectadores começando a subir. Os comentários rolavam para cima em uma coluna fina ao lado da tela dela, rápidos e ficando mais rápidos. Alguns passageiros inclinaram-se para a frente nas cadeiras. O homem do terno grafite ergueu a sua taça de champanhe e assistiu com visível diversão. A mulher que havia sussurrado, "Você acha que eles sabem onde estão sentados?", agora segurava o próprio celular num ângulo baixo, gravando Daniela nos gravando, adicionando outra camada a um espetáculo que se expandia mais rápido do que qualquer um parecia perceber. Elias havia ficado completamente imóvel ao meu lado, não a imobilidade do medo, a imobilidade de um homem com treinamento jurídico que acaba de assistir a alguém lhe entregar algo extraordinariamente significativo e está sendo muito cuidadoso para não reagir de uma maneira que diminua o seu valor. Coloquei o meu celular virado para baixo no colo. Olhei diretamente para Daniela Vargas e não disse nada. A nossa imobilidade rompeu o ritmo dela. Ela esperava protestos, constrangimento. A performance funciona melhor quando seus sujeitos reagem. Vou precisar fazer uma ligação, ela disse, recuando em direção à copa dianteira. 2 minutos depois, o oficial Bruno Correia apareceu na entrada da cabine da primeira classe. Ele era um homem grande, largo de peito e ombros com o tipo de presença física especificamente útil para fazer as pessoas sentirem que a resistência não é uma opção prática. Ele usava o uniforme cinza e azul marinho do serviço de segurança terceirizado do aeroporto e caminhou pelo corredor com o passo deliberado de alguém que formara uma conclusão antes de ver a situação por si mesmo. Ele parou na fileira 1. A sua expressão não era hostil da maneira declarada, que a de Daniela tinha sido algo de certa forma pior, a certeza procedural em branco de um homem que decidiu em que categoria apropriada nos colocar antes que uma única palavra fosse trocada. Cavalheiros, recebi uma reclamação a respeito da presença dos senhores nesta sessão. Vou precisar que desocupem estes assentos voluntariamente enquanto resolvemos a situação das passagens. Não existe situação de passagens, eu disse. Temos cartões de embarque válidos da primeira classe para os assentos 1A e 1B. Eles foram verificados no portão. Senhor, eu entendo isso, mas... Então não há nada para resolver. Elias inclinou-se para perto, a voz mal passando de um sussurro. Marcos, talvez devêssemos considerar sair por alguns minutos. Deixe isso esfriar. Não, eu disse calmamente. Se nós nos levantarmos, eu disse mantendo a voz baixa o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir, diremos a cada pessoa nesta cabine que o desprezo deles é mais poderoso do que o nosso direito de estar aqui. Eu não vou carregar isso. Elias sustentou o meu olhar por um momento, depois acenou com a cabeça uma vez e voltou a olhar para a frente. Correia tentou novamente. Senhor, estou lhe pedindo mais uma vez para...
E eu estou lhe dizendo mais uma vez que temos todo o direito legal de ocupar estes assentos. Se o senhor pretende nos remover, precisará explicar ao seu supervisor, a esta companhia aérea e a qualquer câmera que esteja transmitindo esta conversa, agora, exatamente em que bases o senhor está agindo. A menção da câmera fez Correia olhar de relance para Daniela. Algo mudou na sua expressão, uma pequena rachadura na certeza. Ele não recuou, mas também não avançou. A cabine ficou em suspenso, presa entre o espetáculo que Daniela havia colocado em movimento e a coisa que ela não antecipou, 2 homens que não iam se mover e um fio legal começando a se soltar de toda a performance. Daniela Vargas retornou da Copa com a sua decisão já tomada. Fui mais do que paciente. Ela anunciou, projetando a voz tanto para a cabine quanto para o telefone na sua mão. Esses cavalheiros foram solicitados educadamente e repetidamente a cooperar com um processo padrão de verificação. Neste ponto não me resta escolha a não ser contatar a segurança de solo para a escalada. Ela olhou diretamente para a sua própria câmera. Se eles não estiverem fora destes assentos em 2 minutos, estarei fazendo essa ligação. Uma onda de aprovação espalhou-se pela cabine. O homem do terno grafite assentiu com lenta satisfação. 2 fileiras atrás, um homem mais jovem gravava a cena no seu próprio celular, com o distanciamento casual de alguém capturando conteúdo em vez de testemunhar um momento mano-a-mano. Eu não olhei para nenhum deles. Olhei para as minhas mãos. As minhas mãos repousavam sobre os joelhos, palmas largas, dedos longos, os calos tênues ao longo da base da minha mão direita, de anos trabalhando diretamente em equipamentos de protótipos. Eu não havia crescido sendo mole. Havia muito do meu pai em mim para isso. As mãos do meu pai. Eu as vi espalmadas sobre a mesa da cozinha, sobre um manual técnico traçando diagramas sob a luz do abajur. Ouvi a sua voz, não a voz instrutiva que usava ao me ensinar sobre sistemas de aeronaves, mas a outra voz, aquela que ele usava quando me dizia algo sobre o mundo. 2 vezes mais preparado, filho, 2 vezes melhor. Nunca deixe que vejam você suar. Ele dissera essas palavras da maneira como um homem que passou 23 anos vendo o mundo operar, de acordo com regras que ele não escreveu, repassa a única ferramenta que descobriu que realmente funciona: a preparação, a compostura, a recusa de ser destruído por pessoas que confundiram as suas suposições com autoridade. Eu havia carregado aquelas palavras para todas as salas que já me fizeram sentir como um intruso, todas as salas de reuniões, onde a conversa parava quando eu entrava, todas as mesas de conferência, onde alguém estendia a mão passando por mim para apertar a do colega branco de pé ao meu lado, todas as vezes que a recepção de um hotel pedia a minha reserva, 2 vezes, todas as vezes que uma sala olhava para mim e decidia a história antes de eu dizer uma única linha dela. A exaustão dessa aritmética é algo que não consigo explicar totalmente a alguém que não a viveu. Não é a exaustão de trabalhar duro. É a exaustão de trabalhar duro enquanto se executa simultaneamente um cálculo paralelo, um processo em segundo plano constante que nunca desliga totalmente sobre quanto espaço você tem permissão para ocupar, como você será percebido se ocupar mais, qual será o custo. Se você responder a este momento em oposição àquele, se o que acabou de acontecer foi o que parecia ser, ou se você está lendo mal a situação. Se isso importa, se vale a pena, se você tem energia hoje para o que será exigido, se decidir que vale a pena. Estive executando esse cálculo a vida inteira. Estava executando agora. Eu estivera preparado em todas as vezes. Enfiei a mão no bolso esquerdo interno da minha jaqueta. O cartão estava lá como sempre estava. Eu o carregava todos os dias há 6 anos, sem nunca querer usá-lo. O meu pai nunca precisou de um cartão para provar o seu valor, mas o mundo em que eu operava funcionava com base em credenciais. E credenciais exigiam provas e provas. Às vezes precisavam ser físicas e impossíveis de descartar.
Eu não queria precisar dele hoje, mas não ia deixar este assento, o que significava que o que acontecesse em seguida precisava acontecer no terreno que eu havia preparado. Puxei o cartão preto fosco mais pesado do que um cartão de visita padrão, com o meu nome e título em alto relevo, numa única linha limpa cruzando o centro. Coloquei-o na mesa dobrável à minha frente. Eu não o ergui, nem o apresentei a ninguém. Eu simplesmente o pousei da mesma maneira que você pousa uma mão de cartas num jogo quando está certo do resultado e está dando aos outros jogadores uma oportunidade final de reconsiderar. Então cruzei as mãos novamente no colo e esperei. Daniela olhou de relance para o cartão e seguiu em frente. Não o registrou como significativo. Correia olhou para ele por um pouco mais de tempo, com a testa franzindo quase imperceptivelmente. Nenhum dos dois falou. A contagem regressiva de 2 minutos continuou o seu progresso silencioso. Na fileira 4 do lado do corredor, uma mulher sentava-se com as mãos cruzadas no colo e observava tudo. Eu anotara brevemente quando caminhamos até os nossos assentos. Uma mulher pequena, impecavelmente vestida com uma blusa cor de vinho escuro, cabelo grisalho cortado rente à cabeça, o rosto carregando a paciência composta de alguém que viu muitas coisas em uma longa vida e aprendeu a não desperdiçar energia com surpresas. Ela não havia sussurrado com os outros. Não havia erguido um celular. Ela também não desviou o olhar. Quando coloquei o cartão na mesa, vi as mãos dela se apertarem quase imperceptivelmente no colo, não de agitação, mas da maneira como as mãos se apertam quando uma pessoa reconhece um momento pelo que ele é e está se preparando para o que vem a seguir. Eu ainda não sabia o nome dela. Eu não sabia que em poucos minutos ela seria a primeira pessoa naquela cabine a iniciar o que estava por vir. Eu não sabia que uma frase dela pousaria mais pesada do que qualquer outra coisa dita naquele voo. Só sabia que numa cabine cheia de pessoas que haviam decidido desviar o olhar, ela não desviara o olhar nenhuma vez. A porta da cabine de comando abriu-se no exato momento em que a contagem regressiva de 2 minutos de Daniela chegou ao fim. O som daquela porta, a suave liberação pressurizada do trinco, o balanço silencioso do aço reforçado em suas dobradiças, cortou a cabine de uma forma que os anúncios de Daniela e as advertências de Correia não haviam feito. Era uma qualidade de som totalmente diferente o som da autoridade que não precisava se anunciar. Todas as cabeças na cabine da primeira classe se viraram. O capitão Diego Alves tinha 55 anos com a imobilidade física que se acumula em pessoas que passaram 30 anos tomando decisões de alta consequência em espaços pequenos. Portava-se com precisão comprimida com o cap de capitão, enfiado sob o braço esquerdo, o rosto fixo no neutro cuidadoso de um homem que treinou para avaliar antes de reagir. Ele parou logo após a entrada e absorveu a cena com uma única varredura sem pressa. Daniela Vargas na beirada da fileira, um celular erguido, transmissão ao vivo em andamento. Bruno Correia no corredor, com a postura incerta de um homem que esperava que isso já tivesse sido resolvido. Passageiros com os seus próprios celulares a postos. E nos assentos, um A e um B, 2 homens sentados em silêncio, um com um cartão na mesa dobrável à sua frente. O olhar de Alves viajou para o cartão. E permaneceu lá. Algo se moveu por trás de seus olhos, uma recalibração rápida e completa do tipo que acontece quando a compreensão de uma pessoa sobre uma situação muda inteiramente, e ela tem experiência suficiente para absorver a mudança sem perder o equilíbrio. Ele sabia o que estava olhando. O cartão executivo da Silva Tecnologias de Aviação não significaria nada para a maioria dos passageiros daquela cabine. Mas para um capitão de linha aérea comercial, com 30 anos na indústria, um homem que havia participado de briefings operacionais sobre os sistemas de aviônicos instalados na sua própria aeronave,
que tinha sentado durante apresentações técnicas feitas por representantes da empresa que havia assinado registros de manutenção que faziam referência a componentes Silva, pelo nome que entendia de maneira visceral e profissional que o painel de instrumentos em seu cockpit não era construído pela companhia aérea que pagava o seu salário, mas por empresas como aquela nomeada naquele cartão. Para esse homem, as 3 letras daquele cartão caíram com um peso imediato e preciso. O maxilar de Alves apertou levemente apenas o suficiente para que eu pudesse ver de onde estava sentado. Ele olhou do cartão para o meu rosto. Encontrei o seu olhar diretamente e não falei. O cartão havia dito o que precisava ser dito. Então ele olhou para Daniela Vargas e a expressão que cruzou o seu rosto foi o desconforto específico de um homem que acabou de entender que algo de errado vem acontecendo em sua aeronave sob o seu comando, e que esse erro não pode ser reformulado como procedimento ou precaução razoável. Ele caminhou em direção à fileira 1. A cabine tinha ficado genuinamente silenciosa. Agora não o silêncio atuado de pessoas fingindo não ouvir, mas o silêncio real de pessoas que sentiram que a dinâmica havia mudado numa direção que não anteciparam. Daniela abaixou o celular um pouco à medida que Alves se aproximava. A confiança com que ela o estivera segurando relaxou para algo mais incerto. Alves parou ao lado dela. Vargas. A sua voz era baixa, controlada, o tipo de controle que é mais sério do que quando elevado. Antes que a segurança fosse contatada, a senhora verificou pessoalmente as credenciais dos passageiros nos assentos 1A e 1B. Daniela abriu a boca. Analisei os cartões de embarque deles, capitão, e houve preocupações levantadas por outros passageiros a respeito. Não foi isso que eu perguntei. O tom de Alves não subiu. Em vez disso, comprimiu-se. Perguntei se verificou as credenciais deles antes de chamar a segurança para a minha aeronave. A palavra minha carregava o peso da responsabilidade. Esta era a sua aeronave. O que acontecia nela era a sua responsabilidade. Daniela não disse nada. O silêncio foi a sua própria resposta. Alves virou-se para a correia. Oficial, recue! Por favor, aguarde na copa dianteira. Correia, cujo terreno vinha erodindo de forma constante nos últimos minutos, endireitou-se, assentiu uma vez e moveu-se sem contestar em direção à copa. Alves voltou para a nossa fileira e olhou para mim com a atenção direta de um homem que dispensou tudo o que era periférico. Senhor, ele disse sem condescendência, peço desculpas pelo que ocorreu nesta cabine. Eu não estava ciente de toda a situação até este momento. Ele olhou de relance novamente para o cartão na mesinha. Então olhou de volta para mim, com uma expressão que fazia uma pergunta que ele ainda não havia colocado em palavras, não sobre o cartão ou a empresa, mas algo mais fundamental, a questão do que eu pretendia fazer nos próximos minutos. Olhei para ele por um momento. Então inclinei-me para a frente e peguei o cartão. Segurei-o entre 2 dedos e virei-o para que o texto em relevo o encarasse claramente. E então, pela primeira vez desde que embarcamos no voo 2247, levantei-me. Já estive em salas onde o ar muda, quando as pessoas entendem com quem estão lidando. Nunca gostei desses momentos. Não há nada de satisfatório para mim sobre o mecanismo específico de revelação sobre a maneira como uma sala cheia de pessoas que te descartaram de repente remonta à compreensão delas de quem você é baseada num título ou num cartão. O que esses momentos revelam não é o meu valor. Eu conhecia o meu valor antes de entrar em qualquer uma daquelas salas. O que eles revelam é a pobreza dos critérios que a sala usava para medir o valor em primeiro lugar. Este momento não era diferente. Eu estava de pé na fileira 1 da cabine de primeira classe do voo 2247 e falei numa voz nivelada e clara alta, o suficiente para cada pessoa naquela cabine ouvir sem esforço.
Marcos Silva, diretor executivo Silva Tecnologias de Aviação. Pausou por exatamente 1 segundo. Os sistemas de aviônicos e de navegação instalados nesta aeronave foram fabricados e instalados pela minha empresa. Isso inclui os computadores de gerenciamento de voo, as matrizes de comunicação e o pacote de navegação principal. A Silva Tecnologias de Aviação, atualmente, mantém contratos ativos com a sua companhia aérea, abrangendo 14 aeronaves em sua frota operacional. Também mantemos contratos com 2 companhias aéreas subsidiárias do seu grupo. Deixei isso assentar no ar da cabine por um momento. Tenho uma reunião de conselho em Brasília amanhã de manhã. Comprei estes assentos há 6 semanas pagando o valor integral. Tenho um cartão de embarque válido que a sua comissária-chefe já examinou 2 vezes. Não há discrepância de passagens, nenhuma irregularidade processual e nenhuma base legítima para o que ocorreu nesta cabine nos últimos 20 minutos. Então parei de falar. O silêncio que se seguiu era uma espécie diferente de qualquer coisa que houvesse ocupado a cabine antes. Os silêncios anteriores haviam sido os silêncios de pessoas encenando indiferença enquanto prestavam atenção minuciosa. Este era o silêncio de pessoas que tiveram o seu espetáculo arrancado por completo e não ficaram com nada entre eles e o que haviam acabado de testemunhar. O homem do terno grafite pousou a sua taça de champanhe com um pequeno clique preciso. Não olhou para mim. Olhou para as costas do assento à sua frente com a atenção fixa de um homem tentando se fazer muito pequeno dentro de um terno muito caro. A mulher que sussurrara, "Você acha que eles sabem onde estão sentados?" Estava com o celular virado para baixo no colo. O jovem que havia gravado a cena na altura do peito baixara totalmente o celular. Estava olhando para o chão. Daniela Vargas ficou completamente paralisada. O telefone ainda estava na mão dela. A transmissão ao vivo ainda estava rodando. Ela tinha reunido um público para testemunhar uma humilhação. Aquele público agora assistia a algo que ela não havia escrito no roteiro. Pude ver o seu rosto encenando uma sequência complicada e involuntária de reações para as quais nenhum treinamento de compostura profissional a havia preparado. A certeza havia desaparecido. No lugar dela estava a expressão específica de uma pessoa assistindo à estrutura em que basearam a sua confiança ser desmantelada em tempo real. Ela abriu a boca. Eu não estava ciente de que... Isso não muda o fato de que o processo exigia... Ela se interrompeu. A frase não tinha um fim viável, e alguma parte dela entendeu isso antes que ela chegasse a um. Alves olhou para ela. "Vargas, pare." Ela parou. Bruno Correia, de pé na beira da copa, revisava os últimos 20 minutos com a atenção retrospectiva urgente de alguém calculando responsabilidades pessoais. A confiança processual com que ele havia entrado na cabine havia sido substituída há muito tempo por algo que não tinha nome processual. O capitão Alves virou-se para mim novamente. O seu rosto assumira a expressão de um homem fazendo a coisa certa numa situação que nunca deveria ter exigido isso dele. "Senhor Silva", ele disse, "em nome desta tripulação e desta companhia aérea, quero oferecer ao senhor e ao seu companheiro um pedido de desculpas sem reservas por..." "Capitão", eu disse gentilmente, mas claramente, e ele parou. "Agradeço isso, mas acho que há mais uma coisa que esta cabine precisa ouvir antes de prosseguirmos." Alves olhou para mim, depois olhou para Elias. Elias ainda não havia falado. Tinha ficado sentado no assento 1B durante toda a interação com a paciência de um homem, esperando o momento exato e certo. Não esperando por permissão, esperando que a sequência atingisse o ponto no qual o que ele estava prestes a fazer aterrissaria com o seu peso total e adequado. Ele fechou a pasta com as notas do caso.
colocou-a no bolso do assento, depois enfiou a mão no bolso interno da jaqueta e tirou um cartão. Não era preto fosco como o meu, era prata polido com um emblema em relevo no canto superior esquerdo que qualquer pessoa com conhecimento prático da lei de direitos civis reconheceria imediatamente. Ele ficou de pé ao meu lado. A cabine, que já havia atingido o que a maioria de seus ocupantes descreveria como o limite do que podiam absorver, descobriu que tinha que ir além. Elias Costa não aumenta o tom de voz nos tribunais. Eu já o vi trabalhar. Já sentei no fundo de salas de audiências federais e o observei apresentar argumentos com a precisão medida de alguém que entende que o volume é um substituto para a preparação e que ele nunca precisou de um substituto. O seu poder não vem da força. Ele vem da autoridade de uma pessoa que fez o trabalho com tanta perfeição que cada palavra carrega o peso de tudo por trás dela. Ele trouxe essa mesma qualidade para a cabine da primeira classe do voo 2247. Ele estava ao meu lado, o cartão prateado segurado ao seu lado, não erguido para exibição, não empurrado para a frente para efeito simplesmente presente. E ele olhou para Daniela Vargas com a atenção calma de alguém para quem aquele momento não era uma surpresa ou uma resposta emocional a uma ofensa pessoal. Era uma avaliação profissional. Era o começo de um processo. Elias Costa, ele disse. A sua voz alcançou todos os cantos da cabine sem esforço. Conselheiro Sênior Comissão de Direitos Humanos da OAB Brasília. Virou o cartão para que o emblema ficasse visível e depois o guardou de volta no bolso da jaqueta de maneira deliberada e sem pressa. Senhora Vargas, disse ele, quero que entenda algo claramente antes que alguém nesta cabine tome outra atitude. Daniela não havia se movido desde que Alves mandara que parasse. Ela ainda segurava o seu telefone. A transmissão ao vivo ainda estava ativa. Eu não acredito que ela tivesse processado totalmente que a live ainda estava rodando, que a plateia que ela havia montado para testemunhar uma humilhação assistia agora a algo que ela não tinha roteirizado. Elias olhou para o telefone e depois para o rosto dela. Esse dispositivo na sua mão está gravando desde antes de você o direcionar para nós. Tudo o que ocorreu nesta cabine a partir desse momento tem sido transmitido em tempo real para um público que atualmente assiste e, em vários casos, certamente está arquivando o que estão vendo. Ele deixou isso cair por um momento. Essa gravação contém o seguinte: uma funcionária de companhia aérea conduzindo uma inspeção documental secundária e ilegal, tendo como alvo 2 passageiros com base em aparências, sem justa causa ou autorização processual, humilhação pública de passageiros através de transmissão deliberada sem consentimento, um esforço coordenado para ter esses passageiros fisicamente removidos de assentos para os quais possuíam passagens válidas, através do envolvimento de seguranças contratados, agindo sem fundamentação documentada. A forma como ele discursava não era teatral, não havia altos e baixos do drama de promotoria. Ele estava expondo fatos na sequência em que haviam ocorrido na linguagem apropriada ao seu peso legal, e a clareza disso foi mais devastadora do que qualquer encenação poderia ser. Cada uma dessas ações constitui uma potencial violação das leis federais de direitos civis e dos estatutos aplicáveis contra a discriminação. O envolvimento de pessoal de segurança para remover passageiros de assentos sem justa causa documentada adiciona uma exposição legal adicional. A cabine havia parado de respirar. A mão com que Daniela segurava o telefone havia caído ao seu lado. O indicador vermelho ainda estava aceso. Ela não estava mais ciente dele como uma ferramenta de exibição. Tinha se tornado no intervalo de 60 segundos de discurso simples de Elias algo que ela segurava e que precisava desesperadamente não estar segurando. Elias olhou firmemente para ela.
A senhora deve se preparar para mais do que a perda do seu emprego, senhora Vargas. Deve se preparar para responder por isso em tribunal federal e a evidência principal nesse processo será a gravação que a própria senhora fez. Ele pausou por uma batida. Eu sugeriria veementemente que a senhora interrompa a transmissão. Daniela olhou para baixo para o telefone. O seu polegar moveu-se pela tela. O indicador vermelho apagou-se. Tarde demais, é claro. O arquivo existe. Os comentários existem. Os milhares de espectadores que haviam entrado e assistido já haviam distribuído o que viram numa rede que continuaria a propagá-lo muito tempo depois de o telefone escurecer. Mas o gesto de pará-lo foi o gesto de uma pessoa que finalmente entendeu a magnitude do que havia feito. O som que quebrou o silêncio veio da fileira 4. Um único par de mãos aplaudindo devagar no começo, depois ganhando força. Não a encenação educada de aplausos reconhecedores, mas do tipo que vem de algum lugar mais profundo do lugar onde uma pessoa segurou algo por um longo tempo e finalmente recebeu a permissão de libertar. A mulher na blusa vinho escuro de cabelo prateado com as mãos antes firmemente fechadas no colo, agora batendo as palmas com o rosto aberto de um jeito que rostos só ficam abertos quando a compostura foi totalmente deixada de lado. Ela estava chorando. Não quietamente, mas abertamente com o luto e alívio de alguém para quem aquele momento havia chegado, após uma espera muito longa. Ela apertou as mãos espalmadas contra o peito, olhou para mim, depois para Elias, e disse numa voz que chegou a cada canto da cabine naquele absoluto silêncio. Estou nesta terra há 71 anos esperando ver isso. 7 palavras. Já sentei em salas onde discursos foram proferidos por 1 hora e não deixaram nenhuma marca. Aquelas 7 palavras ditas por uma mulher cujo nome eu ainda não conhecia, numa voz enrouquecida por 7 décadas de espera, caíram naquela cabine como nada mais dito na hora anterior. Os aplausos que se seguiram surgiram do silêncio. Uma pessoa tomando a decisão, depois outra depois, o ímpeto tornando-se maior do que a hesitação até que o som preenchesse a cabine de primeira classe do voo 2247 e pressionasse contra as paredes. Olhei para Elias. Ele olhou para mim. Existem momentos numa vida em que você sabe, enquanto eles estão acontecendo, que os carregará para sempre. Não porque são dramáticos, não porque o mundo está assistindo, mas porque algo verdadeiro ocorreu. Algo que não poderia ter sido fabricado, encenado ou executado de propósito. Algo que chegou porque 2 pessoas se recusaram a se mover e uma senhora idosa se recusou a desviar o olhar e uma sala cheia de estranhos foi finalmente forçada a confrontar a diferença entre a história que contavam a si mesmos e aquela que era realmente verdade. Este foi um desses momentos. Bruno Correia, de pé na ponta da copa, não aplaudiu. Ele ficou muito quieto com o olhar de um homem fazendo uma revisão rápida e desconfortável de suas próprias decisões recentes. Daniela Vargas estava na beirada da fileira, com o telefone desligado na mão, e a identidade profissional com a qual entrara naquela cabine agora estava esmigalhada ao redor dos seus pés. O homem no terno grafite sentava-se com ambas as mãos apoiadas na mesa e olhava para o vazio com a expressão de alguém que acabara de receber informações não solicitadas sobre si mesmo que não podia processar de imediato. O capitão Alves olhou para mim e depois para Dona Dora, a senhora da fileira 4, e depois para a cabine cheia de passageiros que há 40 minutos tinham tanta certeza de tantas coisas e agora estavam consideravelmente menos certos da maioria delas. E então, ele endireitou os ombros e começou a falar. O capitão Alves não leu de um roteiro. Não havia roteiro para aquilo. O que quer que dissesse nos próximos minutos, ele teria de encontrar as palavras ele mesmo do lugar onde uma pessoa vai quando o vocabulário profissional se esgota e apenas o humano permanece. Ele ficou de pé na frente da cabine
e olhou para as fileiras de passageiros com a atenção tranquila de um homem que decidiu que o que estava prestes a dizer seria dito de forma completa e sem recuos. Meu nome é Capitão Diego Alves. Eu piloto aviões comerciais há 30 anos. Durante esse tempo fui responsável pela segurança e dignidade de cada passageiro que embarcou num avião sob o meu comando. Cada passageiro sem exceção e sem condições. Ele fez uma pausa. O que ocorreu nesta cabine hoje à noite foi uma falha dessa responsabilidade. Foi uma falha que aconteceu na minha aeronave e eu quero abordá-la de forma direta e sem ressalvas. Ele virou-se para a nossa fileira. Senhor Silva, Senhor Costa, em nome desta tripulação, quero oferecer-lhes um pedido de desculpas total e sem reservas. O que lhes foi feito esta noite, o questionamento do seu direito de ocupar os assentos que vocês compraram, a humilhação pública, o envolvimento da segurança sem justa causa, nada disso foi aceitável. Nada disso esteve de acordo com os valores declarados por esta companhia aérea ou com a decência humana básica. Sinto muito que isso tenha acontecido. Sinto muito que tenha acontecido sob a minha vigilância. Ele não desviou o olhar quando disse isso. Disse da maneira como um pedido de desculpas só vale a pena ser dito completamente com o nome de quem se desculpa associado a ele. Eu balancei a cabeça uma vez. Elias ao meu lado fez o mesmo. O voo partiu 53 minutos atrasado. Nesse tempo, um número significativo de coisas aconteceu que nenhuma das pessoas envolvidas havia previsto quando decidiram que 2 homens de jeans e camisetas não pertenciam à primeira classe. Daniela Vargas foi recebida no portão por 2 membros da alta administração da companhia aérea contatados pelo capitão Alves durante o atraso. Ela foi escoltada para fora da aeronave. As suas credenciais foram suspensas pendendo de investigação. Ela não voou naquela noite. Bruno Correia enviou um relatório de incidente escrito para o seu oficial de supervisão antes que a porta da aeronave fosse fechada. Ele foi colocado sob revisão administrativa na manhã seguinte. A área de comunicação corporativa da companhia aérea emitiu uma declaração pública antes da meia-noite, confirmando que Daniela Vargas havia sido formalmente demitida e que os passageiros envolvidos haviam sido tratados de uma maneira totalmente inconsistente com as políticas da empresa. Elias protocolou a documentação de reclamação preliminar de direitos civis na manhã seguinte, 40 minutos antes que as nossas reuniões conjuntas começassem. A queixa nomeava a companhia aérea, referenciava os estatutos federais específicos envolvidos e anexava um registro de data e hora dos eventos como haviam ocorrido. A equipe jurídica da companhia aérea fez contato antes do meio-dia. A transmissão ao vivo de Daniela, que ela havia terminado tarde demais para que fizesse diferença, tinha até então acumulado mais de 4 milhões de visualizações pelas várias plataformas para as quais foi distribuída, republicada, cortada e compartilhada. A onda inicial de respostas de espectadores para os quais ela havia encenado foi enterrada sob a avalanche de respostas que vieram após a revelação, após Marcos Silva C. e o após Elias Costa. Comissão de Direitos Humanos após a mulher na fileira 4 com 71 anos de espera na voz. O que emergiu durante a investigação interna da companhia aérea foi o detalhe para o qual eu não estava preparado, embora uma parte de mim já tivesse pressentido que a animosidade nos olhos de Daniela Vargas continha algo além do preconceito comum. 3 anos e 4 meses antes do voo 2247, Daniela Vargas havia enviado um currículo à divisão de parcerias corporativas da Silva Tecnologias de Aviação para a posição de contato sênior de clientes.
tinha sido rejeitada na fase preliminar, qualificação técnica insuficiente. A carta de rejeição foi enviada em papel timbrado da Silva Tecnologias de Aviação sob o meu nome. Ela havia se candidatado a um emprego comigo. Tinha sido recusada e passou 3 anos carregando aquela rejeição para o futuro, que acabou por colocá-la na mesma cabine da primeira classe do homem cuja empresa havia fechado aquela porta. Quero ter cuidado com o modo como caracterizo isso. Essa informação não torna Daniela Vargas uma vítima. Isso não altera o que ela fez para torná-lo compreensível ou mitigado pela sua história pessoal. Uma carta de rejeição de 3 anos atrás não autoriza a humilhação pública de 2 seres humanos, o abuso de autoridade profissional ou o uso de raça e aparência como armas para tentar diminuir pessoas cuja única ofensa era estarem sentadas em seus próprios assentos. O que isso faz é esclarecer a fórmula específica que produziu o que aconteceu naquele voo preconceito racial livremente exercido durante anos de poder profissional, somado a um ressentimento pessoal que havia se calcificado em algo mais obscuro. Ambas as coisas criaram a qualidade especial de desprezo que vi nos olhos dela, a partir do momento em que se aproximou da nossa fileira. Não apenas o desdém de alguém que decidiu que 2 estranhos não pertenciam àquele lugar, mas o desprezo de alguém com uma razão pessoal e não verbalizada para querer fazê-los sentirem-se minúsculos. Essa mistura não é rara. Essa foi a parte que ficou comigo. O homem do terno grafite me encontrou no corredor após pousarmos em Brasília. Ele estivera se preparando para isso nos últimos 40 minutos do voo. Ele estava de pé assim que cruzou a porta do avião, o paletó pendurado num dos braços, a confiança vinda do champanhe ausente de seu corpo. Ele parecia um homem que passara o voo encolhendo e que chegou ao portão no seu tamanho real. "Senhor Silva", ele disse, e estendeu a mão. Olhei para a mão dele por um momento e depois apertei-a. "O meu nome é Roberto Farias. Eu disse algo quando os senhores embarcaram pelo qual eu queria me desculpar diretamente. Foi errado. Não há contexto que faça com que as minhas palavras soem de outra forma, a não ser exatamente pelo que foram." Ele parou. Ele não estava acostumado com aquele tipo particular de discurso, e a falta de jeito ficou clara, mas essa falta de jeito também era evidência de que ele falava sério. Eu o observei por um instante, um homem, no final dos 50 anos, que entrara num avião naquela noite, com um entendimento do mundo, e saía com outro. "Eu o escuto, Sr. Farias", eu disse. Não disse a ele que tudo bem. Não estava tudo bem, mas aceitei a desculpa pelo que ela era uma pessoa prestando contas a si mesma e aos outros de maneira imperfeita, insuficiente, mas necessária, pois é assim que às vezes isso deve ser feito. Nós apertamos as mãos de novo. Ele assentiu. Ele foi embora pelo corredor. Fiquei ali por um momento no corredor do aeroporto de Brasília, pensando no meu pai comendo almoço de uma garrafa térmica de metal num aeroporto onde os outros voavam com os aviões que ele operava e realizava manutenção. Então peguei a mala e fui me encontrar com Elias. O voo para Brasília durou 1 hora e 47 minutos de decolagem a pouso. Na maior parte daquele tempo, Elias e eu não falamos sobre o que ocorreu. Nós estávamos juntos por tempo o suficiente para saber que há coisas que não precisam de linguagem imediata. Elas precisam da quietude que vem com isso, o tipo em que o peso de uma experiência assenta no seu devido lugar. Elias retornou às notas do caso. Olhei pela janela. São Paulo desapareceu por debaixo das nuvens alguns minutos após a decolagem. A cidade que havia me criado e me moldado, e que de vez em quando tentou me convencer que o mundo, além de seus bairros da Zona Sul, não foi feito para pessoas como eu. Sumiu no céu branco e cinza, e depois só havia o escuro acima e as luzes dispersas abaixo. Eu pensei no meu pai.
João Silva estivera no asfalto em Guarulhos por 23 anos, em qualquer tipo de clima paulistano. Havia feito a manutenção de aeronaves que carregavam centenas e milhares de passageiros para centenas de destinos e nenhum desses passageiros havia conhecido o nome dele ou a qualidade do trabalho que os manteve entre o solo e os céus de maneira segura. Ele não pediu que fizessem isso. Não baseou o seu senso de valor no reconhecimento deles. Ele o construiu sobre o trabalho em si, por saber que o que ele fazia era bem feito, que as aeronaves em que ele tocou estavam mais seguras por ele tê-las tocado, que o padrão a que ele se atinha era o padrão de um homem que entendia que algumas coisas importam independentemente de haver alguém observando. Ele aposentou-se aos 62 anos com uma pensão modesta e com as suas costas absorvendo 30 anos de labor físico e com um filho que absorveu tudo o que ele lhe ensinou e construiu algo que agora fornecia sistemas de navegação para aeronaves comerciais por todo o país. Ele nunca voara de primeira classe em sua vida. Eu ofereci múltiplas vezes. Ele aceitou em 2 ocasiões. Uma vez para visitar a irmã da minha mãe em Salvador. Outra vez para a celebração do 5º aniversário da minha empresa. Em ambas as oportunidades, quando eu comprei as passagens, ele ligou e perguntou em voz baixa se eu havia colocado ele na cabine incorreta por acidente. E eu disse que não. Nas 2 vezes ele ficou em silêncio por um momento, e então disse simplesmente: "Tudo bem, então." Não excitação, não o show de gratidão, apenas a aceitação silenciosa de um homem que passou a vida inteira sendo informado de que certos espaços não eram para ele, recebendo a informação de que aquele espaço em particular era sim para ele e escolhendo acreditar nisso. Essa sua qualidade, essa vontade específica e digna de ocupar o espaço que lhe disseram que não era seu, foi a mesma qualidade que me manteve no meu assento quando Bruno Correia me disse para desocupá-lo. Não aprendi isso numa sala de reunião. Não aprendi de um livro de negócios ou seminário de liderança. Aprendi isso numa mesa da cozinha na zona sul de São Paulo de um homem com graxa sob as unhas e um manual técnico aberto ao lado do prato de jantar. Em algum lugar sobre a distância escura do meio do caminho entre São Paulo e Brasília, enfiei a mão no bolso da jaqueta e tirei o cartão preto fosco. Segurei-o na mão e olhei para ele por um longo tempo. Eu o carregara por 6 anos. Nesse tempo, eu o usei em contextos inteiramente comuns, introduções em conferências da indústria credenciamento de rotina. Eu nunca o coloquei sobre uma mesa como uma última linha de defesa contra a presunção de que eu não pertencia a uma sala que tinha todo o direito de ocupar. O meu pai contou-me sobre ser 2 vezes mais preparado. Ele quis dizer isso como proteção e como princípio, mas nenhuma pessoa deveria ter de estar duplamente preparada apenas para sentar em um assento pelo qual pagou. A preparação que carregava os anos de trabalho, a empresa erguida do nada, o cartão em minha mão, nada disso era a razão de eu merecer estar naquele voo. Eu merecia estar naquele voo porque eu havia comprado uma passagem. Isso era tudo. Todo o resto era uma estrutura que eu construí para me proteger em um mundo que exigia que homens negros mostrassem provas de valor que nunca pedia a outros. Guardei o cartão de volta no bolso. Elias fechou a sua pasta em algum lugar sobre Minas Gerais. Olhou pela janela por um tempo depois, virou-se para mim. "Tudo bem?" Ele perguntou. Eu considerei a questão com a seriedade que merecia. "Estou cansado", eu disse. Não especificamente da noite de hoje, apenas cansado da matemática do cálculo constante de quanta prova carregar, o quanto dizer, quando falar, quando ficar quieto, a energia de tudo isso. Elias assentiu lentamente. Ele entendia a matemática. Ele fazia uma versão dela todos os dias na sua vida profissional. O cálculo de quanto pressionar e quanto segurar
de como se mover por sistemas projetados com outras pessoas em mente enquanto se mantém a total integridade de quem você é. É um trabalho exaustivo. É um trabalho que não termina na porta do escritório ou no portão de uma cabine de primeira classe ou em qualquer outro limite que você cruza. Ele te segue até em casa. Ele te segue até aviões. Ele te segue para dentro dos espaços que o seu próprio trabalho duro te rendeu e sussurra a mesma pergunta silenciosa em cada um deles. Você realmente pertence a este lugar? Ou ainda está esperando que alguém note que você entrou pela porta errada? A resposta é sempre a mesma, e o fato de você ter que continuar respondendo a ela nunca deixa de ser exaustivo. Dona Dora chorou, eu disse. Ele ficou quieto por um momento. Eu sei. 71 anos, sir. Eu disse. Eu sei, ele disse de novo. Nós sentamos com isso por um tempo. As luzes da costa atlântica apareceram abaixo de nós. Antes de eu dormir naquela noite, mandei uma mensagem para o meu pai. Pensei em você hoje à noite, pai. Obrigado pela preparação. Eu te amo, ele respondeu na manhã seguinte antes de eu acordar. 3 palavras, o que era mais ou menos 2 a mais do que ele costumava usar em mensagens de texto. Você lidou bem! Eu olhei para a mensagem por muito tempo. Então digitei de volta sim. A resposta dele veio 30 segundos depois. Então isso basta. A mulher na fileira 4, Dona Dora, cujo sobrenome aprendi na semana seguinte, quando ela entrou em contato com o escritório de relações com os passageiros da companhia aérea e se apresentou como Dora Maria Simões, professora escolar aposentada de Salvador, 71 anos de idade, me enviou uma carta. Uma carta escrita à mão na caligrafia cuidadosa de uma mulher que aprendeu caligrafia quando isso era ensinado como uma matéria séria. Ela escreveu que havia embarcado naquele voo com o nível baixo de cautela que ela carregou em espaços públicos por toda a vida, a cautela de uma mulher negra que aprendeu por meio de uma longa expectativa de, em algum momento de qualquer dia, ser lembrada de que a sua presença é considerada provisória. Ela escreveu que quando coloquei o cartão na mesa e não me movi, algo mudou nela. Não pelo cartão não, pelo que o cartão representava em termos de status, mas pela quietude, pela decisão de não encolher, porque naquele momento ela viu algo que passou 71 anos esperando para ver uma pessoa que havia sido instruída a se fazer menor, respondendo em vez disso, ocupando exatamente o espaço a que tinha direito sem pedir desculpas, sem pedir permissão. Ela disse que isso a lembrou do seu pai e do seu avô, e de cada pessoa, na linhagem da sua família, que havia ficado em uma sala hostil e se recusado a ser diminuída. Eu li aquela carta 3 vezes. Eu aguardo na minha mesa. Importa mais para mim do que o resultado legal, mais do que a declaração da companhia aérea, mais do que os 4 milhões de pessoas que assistiram à transmissão ao vivo. Veio de alguém que entendeu não a dimensão profissional do que aconteceu naquela noite, mas a humana. O que aconteceu no voo 2247 não foi uma história sobre um CEO e um advogado de direitos civis. Foi uma história sobre 2 homens que sentaram nos seus assentos, que se recusaram a ser movidos, que carregaram a preparação que os seus pais lhes deram e a usaram não para impressionar ninguém, mas para manter o terreno que já era deles por direito. Foi uma história sobre uma mulher que estava esperando 71 anos para expirar o ar. 2 vezes mais preparado, 2 vezes melhor. Nunca deixe que vejam você suar. Eu carrego essas palavras todos os dias. Sempre carregarei. E essa é a história do voo 2247. Pense sobre o que aconteceu naquela cabine. Uma mulher que levou um ressentimento profissional e uma vida de suposições não contestadas para uma posição de autoridade, passageiros que sussurraram em vez de falar, que gravaram em vez de intervir, que mediram 2 seres humanos pelo algodão de suas camisetas e os acharam insuficientes. Um oficial de segurança que entrou com a sua conclusão já formada.
uma cabine de primeira classe inteira que havia decidido antes que uma única palavra fosse trocada que os 2 homens nos assentos 1A e 1B eram um problema a ser resolvido, em vez de passageiros a serem servidos. E contra tudo isso, 2 homens que ficaram parados. Essa é a parte que eu quero que você guarde. Não a revelação, não o acerto de contas legal, não a transmissão ao vivo que se voltou contra a sua criadora. O alicerce de tudo foi simplesmente 2 pessoas que sabiam o seu valor e se recusaram a encenar dúvidas sobre isso pelo conforto de uma sala que queria que eles se encolhessem. Nós vivemos num mundo que pede a certas pessoas consistentemente, implacavelmente, ao longo de gerações, para produzirem provas de valor que ele nunca solicita a outros para carregar credenciais não como ferramentas profissionais, mas como armaduras para serem duplamente preparados, não porque a preparação seja insuficiente, mas porque a sala exige isso deles especificamente. Isso é um fardo injusto e exaustivo, e não desaparece, porque uma comissária de bordo perdeu o emprego ou uma transmissão ao vivo se tornou viral. O que muda isso lentamente e imperfeitamente, conversa por conversa, é a acumulação de pessoas que se recusam a aceitar a premissa que sentam no assento que pagaram e ficam lá, que carregam as vozes de seus pais para salas que não foram construídas com eles em mente e preenchem essas salas de qualquer forma. Dora Maria Simões foi para casa em Salvador e ligou para a filha. Ela disse: "Filha, eu vi uma coisa hoje à noite que eu precisava ver. Eu penso sobre o que significa ser a coisa que alguém precisava ver. Não o espetáculo, não o momento viral, o ser humano mantendo a sua posição num assento comum de um voo comum. Agora eu quero ouvir de você. Se você estivesse sentado naquela cabine, teria sussurrado, desviado o olhar, ou teria sido a pessoa na fileira 4 que continuou observando que estava pronta para ser a primeira a juntar as mãos e aplaudir quando o momento chegasse? Deixe a sua resposta nos comentários. Diga-me o que você teria feito. Diga-me o que as 8 palavras da Dona Dora significaram para você. Diga-me de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio cada comentário, cada um deles. Se esta história alcançou algo em você, compartilhe-a. Curta este vídeo se a história do Marcos e do Elias merece ser ouvida. Inscreva-se neste canal se quiser estar aqui para a próxima. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ficar até o fim e obrigado a todas as Dona Doras Maria Simões por aí, cada pessoa que passou décadas assistindo e esperando e se segurando para não desistir da possibilidade de que o momento acabaria por chegar. Ele chega. Ele continua chegando.